Obrigada, Stephanie. Vamos então ouvir a matéria sobre o ciúme, Aragão. Na verdade, eu era muito segura, sempre fui muito segura, né? E sempre senti ciúme porque eu já tive, com esse meu antigo namorado, um caso de traição. E a gente acaba fingindo que perdoa e não perdoa. E aí sempre fica na cola, com ciúme de tudo, não quer deixar sair com os amigos, fica olhando tudo. Eu chegava a olhar celular, eu sabia todos os números que tinham na agenda dele. Qualquer número novo, eu sabia que era um número novo. E seria capaz, inclusive, de ligar pra pessoa e perguntar quem é. Quem é você que tá no número do meu namorado? Ele morava muito perto de mim, acordava de madrugada e olhava, pegava assim no carro pra ver se ele tinha saído, se tava quente o carro, pra ver se ele tinha saído. Chegava de surpresa muitas vezes nos lugares que ele dizia estar, pra ver se ele estava mesmo, com quem ele estava, se ele estava falando a verdade. As pessoas não gostavam de sair com a gente porque sabia que eu era muito ciumenta. Essas situações relatadas pela nutricionista Cláudia Marques não são tão incomuns. O ciúme é um velho conhecido que costuma caminhar lado a lado com os casais, amigos, companheiros. De acordo com o dicionário, o ciúme provoca o temor da perda e envolve sempre 3 ou mais pessoas. Para a psiquiatra Fabiana Neri, o ciúme pode ser considerado normal ou até patológico. O ciúmes, ele pode ser um sentimento normal e natural, que em algumas pessoas pode estar um pouco aumentado, em outras pessoas está diminuído, ou seja, algumas pessoas têm ciúmes, outras não têm. A gente considera patológico quando ele começa a causar prejuízo. Em que aspecto? Quando a pessoa deixa de fazer as coisas que ela costuma fazer, ou começa a ter algum tipo de alteração em relação às outras esferas da sua vida. Exemplo, começa a deixar de ir para o trabalho para ficar em casa vigiando o parceiro, ou quando ele começa a ter sofrimento psíquico, ou seja, ficar muito ansioso, pensando se a pessoa amada vai voltar ou não vai voltar para casa, porque ela está atrasada. Então é quando as coisas começam a fugir do controle e a trazer prejuízo para a pessoa que sente o ciúme. Como no caso da nutricionista, a psiquiatra explica que vários fatores podem desencadear o comportamento da pessoa ciumenta. A gente poderia analisar de vários aspectos. Experiências anteriores que de alguma maneira tenham sido desprazerosas ou experiências que tenham causado sofrimento, elas podem gerar uma reação de um ciúmes maior, né? Por exemplo, uma pessoa que já foi traída, ou uma pessoa que já viveu um relacionamento cercado por mentiras. Mas às vezes a gente vê casos de um ciúme exagerado ou até mesmo patológico, onde não existe um histórico anterior, por exemplo, relacionado a isso. Uma outra questão que pode desencadear ou pode aumentar os ciúmes que já era pré-existente é o comportamento do parceiro. Se ele tem um comportamento que gera uma maior desconfiança, isso também pode aumentar os sentimentos de ciúmes da pessoa que está sendo acompanhada. Fabiana Neri ressalta, no entanto, que normalmente as pessoas têm dificuldade em assumir que o ciúme é excessivo. A pessoa simplesmente sente aquela questão. Ela dificilmente tem a capacidade de avaliar, não, meu ciúme está sendo excessivo. O que ela sente é insegurança, medo de perder aquela pessoa, desconfiança principalmente, o que ele está fazendo, por que ele está fazendo. O que geralmente é percebido pela pessoa que está envolvida numa situação como essa é que eu estou sofrendo demais, ou essa relação está desgastante demais. Em geral, existe uma dificuldade de se desapegar dessa relação. Diferente da maioria, Cláudia Marques reconhece que seu ciúme não era natural. Eu tinha consciência que eu era excessiva, inclusive eu criei ele mal, porque ele se tornou uma pessoa ciumenta por minha causa. É como se ele se sentisse na obrigação de sentir ciúme também para provar para mim que gostava de mim, ou então acabei infectando ele com essa doença, porque é doença mesmo, ciúme é doença. Eu me sentia mal, me sentia muito insegura. Neri alerta que é possível perceber quando a situação está indo além do normal e evitar situações mais graves, como até mesmo crimes passionais. O crime passional, ele está relacionado exatamente ao que a palavra diz, né? A paixão, a atos impulsivos. Isso parte não só do ciúme, mas das características de personalidade, do histórico daquela pessoa que tem uma propensão maior a atos de impulsividade ou de agressividade. Então, o importante para o parceiro que achar que o ciúme está sendo excessivo é procurar realmente a distância. Mas ele tem que ver, ele tem um histórico de agressividade no passado, já houve algum caso semelhante, o ciúme dele está começando a ser desproporcional e ele está tendo condutas exageradas ou inadequadas, como seguir, vigiar, agredir, limitar sua liberdade de ir e vir. Então, isso são sinais precoces de que aquela relação está disfuncional.
nesse aspecto, o ideal seria que a pessoa tentasse se proteger, tentasse se afastar. Foi essa a atitude da produtora Adriele Fernandes quando estava em um relacionamento em que o companheiro tinha ciúme excessivo. Possessivo, né? Ameaças, perseguir, ligava assim, procurava saber das pessoas, onde é que estava, procurava investigar, ir atrás mesmo, que não era normal, né? Que era um ciúme possessivo, e tentei me livrar, não foi tão fácil assim, né? É melhor terminar, porque viu que não tinha solução. Um ciúminho para temperar o relacionamento até faz bem, mas neurose e perseguição... Desse jeito nenhum homem te aguenta. Eu já nem sei o que fazer. Uma das fontes teve o nome trocado para preservar sua identidade. Liz Grace para a Rádio Metrópole.